aproveitar que a gente tem um parlamentar presente, queria falar sobre um outro assunto, também muito importante na eleição de 2020, que é a questão da diversidade, cotas para negros, cotas para mulheres, já não é a primeira, mas a segunda eleição. Hoje, a nossa colega jornalista Camila Matoso, do painel da Folha de São Paulo, ela traz uma informação na coluna dizendo que líderes partidários querem rever a cota para negros e mulheres. Eles reclamam que a mudança foi feita muito em cima da hora, dando um contexto. O STF decidiu que essa cota deveria ser destinada a esses candidatos, acho que em mês de agosto, se eu não estou enganado. Me corrijam, por favor. E eles disseram que isso criou uma confusão política, uma confusão contábil, que a gente vai ter vários casos de candidaturas laranjas e também punição na prestação de contas. Professora, o que a senhora acha dessa iniciativa desses líderes partidários em querer rever essa regra? Se isso não seria, na opinião da senhora, um retrocesso? Então, Diogo, na verdade, eles estão externando o que é o naturalizado, né? A gente tem que entender que até hoje não houve um aumento de candidaturas significativas de negros e mulheres, porque a gente tem um filtro que está nos partidos, inclusive. Não é porque a população brasileira, pura e simplesmente, não quer ou não gosta de votar em mulheres e em negros. A gente precisa entender que quando há uma determinação judiciária de haver essa cota, né, esse estabelecimento de uma obrigação partidária de repasse de recursos, de tempo de campanha, isso é garantir um direito que democraticamente já deveria ter via dos partidos, né? E isso não acontece porque há, inclusive, nos partidos, aquele filtro de quais candidaturas são mais viáveis, né? E essas candidaturas mais viáveis, na maioria das vezes, são de homens brancos e que já têm, inclusive, uma entrada na política, seja ela por outras profissões que os fazem chegar à política, seja pelo capital familiar, seja por outras entradas midiáticas, financeira, né? A gente tem muitos parlamentares que vêm do setor empresarial, que vêm do setor ruralista. Então, até para a gente discutir o fundo partidário, que há partidos que gostam de levantar a bandeira que não são, que os candidatos não utilizam-se do fundo partidário, né? E que isso deveria ser para todos, né? A máxima de cada um se bancar. A gente tem que entender que o fundo partidário também é para garantir aquelas outras pessoas que não têm recurso próprio. Então, se a gente defende que a extinção do fundo partidário, a gente defende que só a elite vai concorrer, que só quem tem como bancar a sua candidatura e convenhamos, o que é a campanha, ela demanda recurso financeiro, né? A gente estaria voltando àquela máxima de só quem está nessa posição privilegiada de estar também como apto a se candidatar. Esse ano a gente teve, entre prefeitas e vereadoras, né, a margem, um percentual em torno de 33%, quase 34%, mas a gente ainda tem quase 67% de homens. Então, isso é significativo se a gente pensa que, na maioria, não vão ser as mulheres as mais eleitas, sendo que nós somos o maior percentual, tanto da população quanto do eleitorado. Além disso, se a gente pega o percentual raça-cor, a gente percebe que entre os vereadores, pretos e pardos são o maior percentual, chegando a um pouco mais de 50%. Então, por que nas câmaras municipais, pretos e pardos têm mais chance e quando a gente está falando de cargo majoritário, a prefeitura, eles são menos cotados, porque se exige um capital político muito maior para ser prefeito, como é o caso para governador, como é o caso para presidência. Então, a gente precisa entender que o corte, a barreira, ela não está só de pensar que foi em cima da hora que foi determinado. Como aconteceu lá atrás, sobre cotas para as mulheres, que a gente ainda está falando de anos 90,
ligada ainda ao debate de Pequim, né? É a Convenção de Pequim que vai fazer com que, a Conferência de Pequim que vai fazer com que o parlamento brasileiro cogite essa possibilidade de uma cota para mulheres. E que foi muito tempo depois que a gente chega a esses 30% de candidatura. Porque se a gente for pensar quantas mulheres estão no parlamento brasileiro, na última eleição a gente chega perto dos 15%. Olha quanto que a gente demorou. Né? Então, é um retrocesso os partidos pensarem isso, mas, ao mesmo tempo, eles só estão externando uma naturalização que a gente já tem de vários anos. Senador Randolph, por favor. Olha, eu concordo totalmente com a professora Viviane. Aliás, a garantia de cota de participação de negros e de mulheres é para cumprir a Constituição. A Constituição, no artigo 5º, fala de igualdade jurídica. Quando fala assim, todos são iguais diante da lei, talvez não se interprete o que a Constituição diz. A Constituição diz: tratar os iguais desigualmente na medida que se igualam. O que a maioria dos partidos majoritários estão tentando hoje no Congresso Nacional é restaurar. Na verdade, eu diria mais que é uma reação. É uma ação no sentido, é uma ação reacionária no sentido de reação da parte do patriarcalismo e do racismo estrutural que nós temos no país. Porque a gente sempre tem que entender que a conquista da participação feminina, a conquista da participação negra, da participação preta nas decisões políticas, é uma conquista legada historicamente. Nós fomos o último país das Américas a, abre aspas, abolir a escravidão, fecha aspas. E eu aspeio porque nós, em tese, abolimos e mantemos na formação da sociedade brasileira uma estrutura escravocrata como um Estado escravocrata, que sempre excluiu os negros de tudo, né? Sempre excluiu da formação, até na formação contemporânea. Nós temos uma estrutura de formação da sociedade do Estado brasileiro que é legada da ordenação filipina portuguesa, professora Viviane, que dizia a ordenação filipina no século XVIII, a senhora sabe muito bem o seguinte: é legítimo ao homem matar a mulher que estiver em crime de adultério, você não pode matar o homem que está adulterando. É essa estrutura da formação patriarcal, machista que temos da formação do Estado luso brasileiro, né? Então, o que está acontecendo, eu concordo com a professora, o que está acontecendo em Brasília é uma reação do patriarcado, é uma reação do racismo, é uma reação das estruturas que foram forjadas que não aceitam o avanço, que é civilizatório, e o cumprimento da Constituição. O artigo 5º fala tratar os iguais desigualmente na medida, tratar os desiguais desigualmente na medida que se igualam. E, historicamente, esses setores sempre foram tratados desigualmente na formação e na história brasileira. Qual